Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a graça de Deus para estudarmos mais uma lição de Escola Sabatina, agora alcançando a lição de número 13, o título A Purificação do Santuário Celestial. Ao meu lado está o irmão Denilson Gavazzoni, que nos lerá o verso áureo. Olá a todos também, Deus abençoe com mais esse estudo. Com relação ao assunto que vamos estudar sobre a purificação do santuário celestial. Então o verso áureo diz para nós aqui: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9:24. Então vamos ao decorrer da lição aprofundar mais essa realidade, esse verdadeiro tabernáculo, esse verdadeiro santuário celestial, que não foi feito por mãos humanas, como aqui está destacando. A primeira pergunta então diz assim: em que período da igreja se deu a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, em 1844. Apocalipse 3, versos 7 e 8, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O texto, então, do grande conflito, o irmão Denilson lerá para nós, que traz explicações sobre o momento em que ocorre o cumprimento desses versos de Apocalipse referente à sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Sim. Então, dentro desse período, estava havendo uma transição entre o período de Sardes para Filadélfia, e depois nós sabemos que seria Laodiceia, mas exatamente a resposta já foi respondida aqui pelo texto da Bíblia, e vamos ter uma compreensão melhor na nota, onde nos diz: mas conquanto fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança e graça pela qual os homens durante 1800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abrira e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens, mediante a intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Encerrara-se uma parte de seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse, dirigida à igreja nesse mesmo tempo, que está se referindo então a Apocalipse 3, 7 e 8. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele fechara. Mas o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, tinha declarado: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, que é o texto bíblico. Cristo abrir a porta, ou o ministério do lugar santíssimo, resplandecia a luz por aquela porta aberta do santuário celestial, e demonstrou-se estar o quarto mandamento incluído na lei, que ali se acha encerrada.
O que Deus estabeleceu, ninguém pode derribar. Um texto, então, maravilhoso aqui, trazendo este momento, então, de que está afindando aquele período de Filadélfia e iria ser dado início ao período de Laodiceia, isso no ano de 1844, e nesse momento, então, ocorre de uma porta se fechar, mas uma outra se abre, então, essa transição do ministério de Cristo, do Santo para o Santíssimo. Nós vemos que no livro de Apocalipse, João, no capítulo 4, ele passa por uma porta e ele vê vários itens do lugar santo. Utensílios, né? Os utensílios. E só lá no 11, depois que ele vai ver a Arca da Aliança, quando ele passa adiante e olha o lugar santíssimo. Então, tudo isso nós vemos a coerência interna dos textos bíblicos, então, apontando para a gente em relação ao período de cada coisa. Vamos para a segunda pergunta. Como a mensageira do Senhor relata em visão a passagem da corte celestial do lugar santo para o lugar santíssimo do templo celestial? E o que é dito dos que não acompanharam esta mudança do ministério de Cristo? Agora nós vamos ver uma visão registrada no Primeiros Escritos, a partir da página 54 em diante. E nessa visão temos detalhes que vão ser muito importantes. Depois da leitura vamos comentar um pouco sobre eles, né? Diz assim: vi um trono e assentados nele estava o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Perante o trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu Pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam essa grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz, e esta se afastava deles. Alguns apreciavam-na, iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Todo esse grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo.
Então um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na conclusão, diz para nós aqui, virando a página, na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Que é o texto de 1 escrito 55. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência mal. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo, enganar os filhos de Deus. 1 escrito 56. Então, essa visão retrata que momento, pelo que vimos? Retrata toda essa transição como se deu em realidade dos trabalhos do santo para o Santíssimo. Toda uma corte que é transferida, né, de um local para o outro. E ali a gente pode notar que uma classe consegue acompanhar Jesus para o lugar de transferência, que seria o Santíssimo, né? E a outra não consegue, que aí justifica o texto lá de Apocalipse 3:7, que uma porta se abre, outra se fecha, né? Nessa transição faz com que as pessoas que não aceitaram pela fé, enxergaram Jesus no Santíssimo, foram deixados em trevas, não é isso? E quando fala dessa porta que se fecha, é a porta do lugar santo. Ou seja, parou o trabalho naquela sessão, naquele local. Mas continuou aquele trabalho ainda de intercessão de Cristo, mas em outro local. Nesse lugar que está a porta aberta, que é o lugar santíssimo. Então aí confirma o que Ellen White fala no texto anterior que lemos do Grande Conflito, que a partir de 1844 surgiram novos deveres para o povo de Deus. Agora o sábado deveria ser restaurado e ser um ponto de teste, de prova para o povo de Deus. No início da igreja, né? Aqui teria muito o que destacar ainda dessa visão muito bela. Então vemos essa questão desses dois grupos e nos fala já de um flamejante carro, que nós vamos comentar um pouco mais na pergunta seguinte sobre esse carro, né? Mas ainda aqui nessa nota é importante ressaltarmos então que Satanás então fica a responder às orações desses que perderam de vista a Jesus, não acompanharam pela fé. Porque a direção da oração deles ainda estava no santo, né? Isso. E aqui então fala que Satanás respondia e havia muito poder, luz, mas não havia, aqui diz, amor, alegria e paz. Então o objetivo de Satanás era realmente enganá-los, respondendo essas orações para mantê-los cativos então dos seus enganos. Então, terceira pergunta: baseado nesta visão anterior e em outras mais, além de seu trono, Deus tem um carro de nuvens? Então aqui nós temos vários textos bíblicos retratando então
como foi essa maneira com que Deus agiu na forma com relação ao assunto dessa visão. Isso, então antes de nós lermos aqui os textos bíblicos e do Espírito de Profecia sobre isso, o que nós notamos então no texto daquela visão do Primeiros Escritos 54? Que estavam num trono no lugar santo, tem um trono no lugar santo, aqui diz. E aqui na sequência dos eventos, é dito que foi visto que o Pai se ergue do trono, toma o carro, passa para o Santo dos Santos, para dentro do véu e se assenta. No outro trono. No outro trono que estava lá já. No Santíssimo. Ele usou o carro, esse veículo, né, para se locomover de uma parte para outra, acompanhado dos anjos e tudo mais. Mas aqui então, nós vimos que ele se ergue de um trono e vai para outro trono que está naquele outro lugar. E a mesma coisa ocorre com Jesus também, que fala que depois que o Pai faz isso, é aí que Jesus se levanta também. Isso é interessante, irmão Denilson, quando a gente vê nos detalhes, né? Lá em Daniel, o que é visto? Em Daniel 7, uma cena de julgamento. E lá nós vemos que o ancião de dias, ele se assenta e abrem-se os livros. Começa o juízo. Mas quando o ancião de dias já estava lá assentado, o que ocorre? Vem um semelhante ao Filho do Homem. Então essa transição que é vista na visão é o que lá em Daniel é revelado. O Pai já estava no Santíssimo quando o Filho do Homem ele faz essa transição e vai até ele. Então, nos mínimos detalhes, quando a gente observa, está confirmando. Então, por isso que vem nos perguntar agora, não mais da questão do trono, mas em relação a esse carro de nuvens. O que seria, né? O que a Bíblia, o Espírito de Profecia, nos revela sobre isso? Daniel 7:9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ezequiel 1:4 diz: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, como um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Os versos 26 e 28, e por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele, e via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim como era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. No capítulo 10, versos 3 e 5, declara: E os querubins estavam ao lado direito da casa, e quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor.
e o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E na continuação, Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aí, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vamos agora à leitura que o irmão Denilson fará, tanto do Primeiros Escritos 35, como também do Grande Conflito 645, nos trazendo mais informações que foram coletadas aqui na Bíblia sobre esse carro de nuvens. Então, semelhante aos textos bíblicos, nós vamos aqui na nota ver a semelhança de como na visão também foi mostrada a profetisa. Logo apareceu a grande nuvem branca. Pareceu-me mais adorável que nunca antes. Nela estava sentado o Filho do Homem. A princípio não vimos a Jesus na nuvem, mas ao aproximar-se esta da terra, pudemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. A voz do Filho de Deus chamou os santos, que dormiam, saindo esses revestidos de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados no momento e com eles arrebatado no carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso ao avançar para o alto. Do lado do carro havia asas e debaixo dele rodas. E ao avançar o carro, as rodas clamavam, Santo. E as asas, ao se moverem, clamavam, Santo. E o séquito de santos anjos ao redor da nuvem clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam, Glória, Aleluia. E o carro subia para a cidade santa. De cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo deles se acham rodas vivas. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam, Santo. E as asas movendo-se clamam, Santo. E o cortejo de anjo clama, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos bradam, Aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Que visão majestosa! Essa a gente consegue só vislumbrar palidamente o que seria, né? Sim. Eu vejo então aqui a representação figuradamente passando para nós, através de uma visão, o movimento então dessas asas e dessas rodas, como é destacado aqui, e também o cortejo dos anjos e a gratidão dos remidos, agradecendo, dando glória a Deus pelo acontecimento na visão, e que um dia se retratará muito mais forte, da maneira mais gloriosa, né? Então, quando fala de Cristo vindo nas nuvens do céu, não é numa mera nuvem. Nós devemos entender que é um carro de nuvens, algo majestoso que, segundo lá em Ezequiel, tem também tanto o âmbar como o arco-íris, uma série de cores são apresentadas, né? Então esse
esse carro de nuvens aqui também é sempre acompanhado dos anjos. E aqui fala ainda que está assentado sobre esse carro. Então, segundo os textos que nós lemos, dá a entender também de um trono nesse carro. Mas isso não anula a existência dos demais. Não quer dizer que precisa ser um só. Quem colocou essa limitação, né? Isso. Então aqui também é dito de estar assentado o Filho do Homem, mas é nesse carro então. E os santos vivos então resgatados são colocados então próximo, né, disso tudo. É algo impressionante essa cena realmente. E assim diz que eles vão avançando para a Nova Jerusalém. Sim. Então passamos para a quarta pergunta. Quais profetas haviam predito a respeito da vinda de Cristo ao Santíssimo? Muito bem, aqui então alguns textos bíblicos serão citados no Grande Conflito 424, confirmando essa vinda de Cristo ao Ancião de Dias, ao lugar santíssimo. Diz assim: Cristo aparecera não à terra como esperavam, mas conforme fora prefigurado, tipicamente ao lugar santíssimo do templo de Deus no céu. É ele representado pelo profeta Daniel, como estando a vir nesse tempo Ancião de Dias. Eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se não à terra, mas ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. A vinda do Senhor a seu templo foi súbita, inesperada para seu povo. Não o buscaram ali, esperavam que viesse à terra como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Eu tive meditando nessa lição, nessa pergunta especificamente. Aqui a pergunta se refere a dois profetas, vem falando de Daniel e Malaquias, e também a profetisa, a irmã White, como nós conhecemos, que relatou esses escritos, ela contemplou na visão, né? Os profetas predisseram, né? E a profeta teve a visão, teve o privilégio da visão. Quando aconteceu de fato, né? Esses eventos já. E então aqui nós vemos esse texto de Malaquias, muitas vezes não é lembrado, né? E aqui fala de repente ele indo ao templo, num lugar em que eles não estavam aguardando a presença dele, achando que vinha à terra, mas ele está no templo celestial. Um texto muito interessante, então, aqui de Malaquias. Agora a quinta pergunta: faz Deus alguma coisa sem primeiro avisar? Desde quando a mensagem do primeiro anjo vinha sendo anunciada? Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Apocalipse 14:6-7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então aqui a primeira parte diz: faz Deus alguma coisa sem primeiro avisar? Certamente que Não. Ele não faz assim, ele sempre avisa, como lá em Amós foi dito. E nós lemos então o surgimento então desse anjo de Apocalipse 14, que é um anjo que traz uma mensagem. Essa mensagem do juízo, do temer a Deus, do adorar aquele que é o Criador, é dito que faz parte do Evangelho
eterno. E agora o irmão Denilson vai nos ler os textos que nos testificam na história de quando, então, desde quando a mensagem do primeiro anjo vinha sendo anunciada. Sim, na profecia da mensagem do primeiro anjo, no capítulo 14 de Apocalipse, é predito um grande despertamento religioso sobre a proclamação da breve vinda de Jesus. A própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não pregar a vinda de Cristo em seu tempo, porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. 1 Tessalonicenses 2:3. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. Este homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição e o iníquo, representa quem? O papado, que conforme foi anunciado pelo profeta, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã, até o ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicar aos irmãos a vinda do Senhor num futuro, então, muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Como a grande reforma do século XVI, o movimento do advento apareceu simultaneamente em vários países da cristandade, tanto na Europa como na América. Homens de fé e oração foram levados a estudar as profecias e, segundo o relatório inspirado, viram prova convincente de que o fim de todas as coisas estava próximo. Em diferentes países houve grupos isolados de cristãos que unicamente pelo estudo das Escrituras creram na proximidade do advento do Salvador. Finalizando, Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Então eu queria fazer um comentário aqui, já na página 62, no terceiro parágrafo, que assim como a reforma do século XVI movimentou do assunto da justificação da fé, a liberdade religiosa que se espalhou por vários países da cristandade, assim também no movimento do advento, a mensagem do primeiro anjo também se espalhou simultaneamente na Europa e também na América. Então é um texto que ele se autoexplica, não é necessário muita interpretação para compreender. Aqui vemos que essa profecia do primeiro anjo em Apocalipse 14 diz que prediz um grande despertamento religioso que falar sobre a proclamação da breve vinda de Jesus. Então diz que a própria mensagem derrama luz sobre o tempo que este movimento deve ocorrer. Olha só, a própria mensagem revela o tempo que deve ocorrer. E aí vem a explicação. Quando que não devia vir?
enquanto estiver sobre a supremacia papal. Havia um impedimento, uma proibição vinda da parte de quem? Do próprio apóstolo Paulo, que diz, olha, ninguém vos engane, que não será assim. Ele não pregou a breve volta de Cristo. Ele falou, olha, vai acontecendo a apostasia da igreja, depois se manifestará esse homem do pecado. Paulo tirou do nada isso? Não, lá em Daniel já estava predito. O chifre pequeno, que cuidaria de mudar os tempos e a lei, faria guerra contra os santos do Altíssimo. Tudo isso, e Paulo, ciente disso, sabendo que estava longe ainda a segunda vinda de Cristo, alertou a igreja contra os falsos mestres que surgiram na época. Então os tessalonicenses receberam essa pregação de Paulo para não prevenir, porque também já no tempo dele já havia essa discussão de que Cristo viria logo, e ele advertiu dessa forma, para que eles não fossem enganados. Teria que acontecer tudo o sistema da dispensação cristã, para que então viesse o tempo do fim. Então essa proibição de pregar a breve volta de Cristo expirou no ano de 1798, quando se dá o término da supremacia papal e, por sua vez, segundo as profecias de Daniel, é o início do tempo do fim. Não é o fim do tempo de graça, mas início do tempo do fim, de uma última etapa da história terrestre, ainda com a possibilidade de conversão, com a operação do Espírito Santo em atuação nessa terra ainda. Então, por isso que vem um anjo com o evangelho. Se não houvesse tempo mais de graça, como que esse anjo iria trazer o evangelho? E importante esse ponto que o irmão Denilson trouxe, porque alguns que leem de maneira apressada, de maneira superficial, leem aqui, seja sobre a reforma protestante do século XVI, seja aqui uma referência a Lutero, e tiram proveito falando, não, isso aí, vocês querem dizer que desde a época de Lutero? Não, vamos observar bem o que o texto está dizendo. Lutero não pregou a breve volta de Cristo, é isso que o texto está dizendo aqui. Ele lançou para mais de 300 anos para frente, ele achava que ainda se daria. Então ele não pregou a breve volta, não foi algo imediato para a sua geração, para o seu... Não, de maneira alguma. Então aqui o texto afirma que semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Mas então quando? Aqui fala, desde 1798, o que ocorreu? O livro de Daniel foi desselado. Ele já não tinha aquele selo referente às profecias para dias muito distantes, para o fim, agora foram compreendidas. Aumentou-se o entendimento, o conhecimento dessas profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Desde quando? Desde 1798. E a comparação que é feita é da simultaneidade. Porque quando estudamos a Reforma Protestante, aqui é apenas uma comparação, não estamos falando que é o mesmo movimento, são coisas distintas. Mas lá na Reforma Protestante, simultaneamente surgiu Lutero num lugar, Zwinglio em outro, Calvino em outra região, sem um ter se comunicado com o outro, um ter aprendido o outro, não foi assim. E combatendo as heresias da Igreja Católica Romana, né? Esse era um dos lemas. E a Lutero chegou um pouco da justificação pela fé para ele, né? Isso, e aí nós vemos que esses homens pregaram movidos pelo Espírito Santo através do estudo da Palavra de Deus. E assim aconteceu também com o movimento adventista, que inicia em 1798, ou seja, no final do século XVIII, já indo para o século XIX, ocorre então dessa simultaneidade em diferentes países, ocorrer essa pregação. Veja bem esse ponto, não está dizendo aqui o texto de que
Guilherme Miller foi o primeiro arauto, disse que ele ensinou os demais. O texto está dizendo ao contrário. O texto diz aqui que em diferentes países houve grupos isolados de cristãos que unicamente pelo estudo do quê? Das Escrituras, creram na proximidade do advento Salvador. Estamos com isso desfazendo de Guilherme Miller? De jeito nenhum. De forma alguma. Ele foi o arauto designado por Deus para pregar essa mensagem aonde? Na América. Na América do Norte, então, em especial, ele teve esse papel, ele e outros pregadores daquela região, né? Sabemos, tem vários nomes, e por ser um país que imperava maior liberdade religiosa, maior desenvolvimento tecnológico até para a impressão dos materiais, foi aonde a obra se tornou mais forte, mais centralizada, foi justamente nos Estados Unidos da América. Mas isso não pode anular os demais que fizeram parte desse mesmo movimento. O próprio Miller, né, quando lemos os relatos históricos, ele se colocava fazendo parte de um movimento muito maior que ele, um movimento global. Ele reconheceu o movimento global. Ainda veio o pensamento que o que marca, qual é o evento que marca o acontecimento assim, grande na história das profecias com relação aos 1260 anos de supremacia papal. É realmente, então, o poder do papado ser retirado através da França, comandado, então, por Napoleão Bonaparte e o general Berthier. Então, ali foi um evento marcante para se determinar o cumprimento da profecia. Não foi um evento qualquer, foi um evento que trouxe muita repercussão mundial, vamos dizer. Isso, e aqui esse texto final, que foi lido pelo irmão Denilson, nós vemos aqui vários trechos do Grande Conflito, a partir da 355, está no capítulo 20, intitulado Um Grande Movimento Mundial. Então, o capítulo inteiro se dedica a falar sobre a proclamação da mensagem do primeiro anjo por todo o mundo. E agora, no Testemunho para Ministros 115, fala assim: Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamado ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Então, no momento em que termina a supremacia papal, inicia o tempo do fim, inicia mais o quê? Proclamação da mensagem do primeiro anjo, porque agora foi compreendido as profecias. Mas ainda pode surgir uma objeção em relação a tudo isso que comentamos. Então, do dia para a noite, essas pessoas compreenderam o assunto a partir de 1798, já saíram pregando. Será que eles não demoraram alguns anos? Será que não é mais para frente nos anos isso? E é importante nós entendermos que, claro, em cada região surgiu numa época, mais ou menos por volta dessa época, mas ocorreu, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, de demorar mais, por exemplo. Em 1831, então, Guilherme Miller faz a sua primeira pregação sobre o assunto. Mas o importante de nós entendermos aqui é que, segundo a história, havia mensageiros que tinham entendido já antes de 1798 esse assunto, de maneira que já estava bem amadurecido para que em 1798 já surgisse o quê? Um movimento. Iniciasse esse movimento com relação a Apocalipse 14, 6, 7 em diante, né? Isso, então não era a questão de um indivíduo chegar a essa compreensão. Já havia indivíduos chegando a essa conclusão antes, mas a partir dessa data profética, podemos dizer que profeticamente inicia-se um movimento que vai avançando, expandindo, de modo que quando chega naquela reta final de 1840 a 1844, o que acontece? Diz que foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus.
Então o próprio escrito de Benjamin e de Manuel Lacunza tinha sido preparado antes, só que ele veio na oportunidade correta, na oportunidade devida, que a partir de 1798. É isso que é o entendimento. Então, em 1840 a 44, tivemos aí o impulso também com a queda do Império Otomano de muitas pessoas de posição de saber se unindo a essa mensagem que já estava em andamento, mas agora toma mais força, mais poder para levar adiante, porque aquele princípio de dia-ano que baseava todas aquelas profecias foi visto na prática, com a exatidão de dia, mês e ano, em que Josias Litt determinou, lendo Apocalipse, vendo que cairia então, naquele ano de 1840, o Império Otomano ele perderia a sua supremacia. Então, isso ajudou muito. A questão de cada vez mais se aproximar da data, mais se intensificavam os trabalhos também. Então nós vamos dar sequência na sexta pergunta. Quando iniciou o juízo investigativo? Quem são investigados? 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Grande conflito na nota nos diz assim: no tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas no livro, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Então, o que eu queria mencionar aqui, que o juízo, então, se iniciando ao término dos 2.300 dias, ou tardes e manhãs, vem, então, a partir de 1844, iniciando esse juízo investigativo e se começa, então, o exame minucioso. E nós sabemos que o primeiro a ser examinado lá foi Abel, né? De Abel em diante vem se fazendo esse exame, esse julgamento segundo o que está escrito nos livros. Na segunda parte da sexta pergunta, nos pergunta quem são investigados. E o texto de 1 Pedro nos sugere que a investigação em si é da casa de Deus, do povo de Deus. O que significaria isso? Justamente daqueles que deram a entrada no reino de Cristo. De maneira que o julgamento dos ímpios em si, sabemos que será posterior, durante o milênio. Aí, de fato, haverá a justa retribuição segundo as obras que eles cometeram. Mas aqui, para aqueles que professam ter fé em Deus, deve haver um julgamento para ver se houve verdadeiro arrependimento. Então é isso que vem trazendo aqui para nós a nota, de maneira que agora, entrando já para a sétima pergunta, também nos fala assim: por que o santuário celestial tem de ser purificado? Por que é necessário haver um exame antes da purificação final e do apagamento dos pecados? Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Temos aqui no grande conflito 421, onde é dito: e como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados
e fé em Cristo têm direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo, para resgatar seu povo, pois que quando vier, sua recompensa estará com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Então aqui nos fala dessa purificação do santuário que tem a ver com esse apagamento dos pecados. Eu acho sempre importante destacar que tem duas palavras aí bem semelhantes na língua portuguesa quando nós falamos, que é a questão do pagamento, o pagar a culpa do pecado. Quando que Jesus fez? Quando veio como ser humano, morreu na cruz, ele pagou. Mas aqui não está falando de pagamento daquela dívida, está falando do apagamento. Aqui fala a remoção do registro dos pecados de quem? Dos justos, dos aprovados, dos fiéis, que será então removido. Aí sim, é nesse julgamento, nesse juízo investigativo, como costumamos falar, alguns questionam, né, esse termo, mas é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Esse juízo pré-advento, antes da vinda de Cristo em glória, ele ocorre para analisar se houve verdadeiro arrependimento. Não adianta a mera profissão da boca para fora se não houve nenhuma mudança de atitude. Sim. Até queria destacar que lá no santuário terrestre, né, era simbolicamente feito lá, figuradamente, os sacrifícios, os rituais, para também fazer a expiação do pecado. Então tinha o apagamento dos pecados. Lá no dia da expiação era feito, então, removido do santuário, do Santíssimo, era removido todos os pecados ali, pelo ritual do sumo sacerdote. E assim também será no celestial, identicamente. Agora, indo para a 8ª pergunta, baseado em que será feito o exame? Temos alguns textos aqui, então, para nos auxiliar nessa compreensão, então. Êxodo 32:33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Filipenses 4:3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então vamos à leitura. O primeiro texto é do Primeiros Escritos, página 52. Os livros são abertos, o livro da vida e o livro da morte. O livro da vida contém as boas obras dos santos, e o livro da morte as obras más dos ímpios. Esses livros são comparados com o livro norma, a Bíblia, e de acordo com isso são os homens julgados. No Grande Conflito, na 480, diz: os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. O livro da vida contém os nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou a seus discípulos: alegrai-vos antes,
por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Daniel, olhando através dos séculos para um tempo de angústia qual nunca houve, declara que se livrará ao povo de Deus todo aquele que se achar escrito no livro. E João, no Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Na continuação, há um memorial escrito diante de Deus no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3,16. Suas palavras de fé, seus atos de amor acham-se registrados no céu. Neemias a isso se refere quando diz: Deus meu, lembra-te de mim e não risques a beneficência que eu fiz à casa de meu Deus. No livro memorial de Deus, toda a ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda a tentação resistida, todo o mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiadas. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor de Cristo, encontra-se registrado. Diz o salmista: Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Que é o Salmo 56:8. Há também um relatório dos pecados dos homens, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Disse o Salvador: por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, Eclesiastes 12:14. Mateus 12:36 e 37. Concluindo, os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Isaías 65:6 e 7. Então é uma decisão baseada nesses livros de registro, e nós podemos encontrar a seriedade de todo esse julgamento realmente com todo o universo acompanhando de maneira transparente Deus apresentando tudo isso de como que haverá aqueles que serão salvos, apesar de pecadores, garantirão a sua salvação. E Deus vai ser justo até com o ímpio na questão da sua sentença, vamos dizer. Por isso que os ímpios no final vão ver, não, eu errei mesmo, mais tarde demais, vamos dizer, né? Exatamente. Então, são realmente textos e assuntos maravilhosos que devem nos compenetrar a mente para termos o desejo de colocar nossa vida em ordem, estarmos em vigilância contínua, porque o tempo é breve e realmente Deus está em busca de um povo para finalizar a obra, fazer essa finalização do Evangelho eterno através da pregação da tríplice mensagem angélica. Passo para o irmão Denis para suas palavras finais também. Então, nós estudamos aqui o assunto com relação ao santuário celestial, né? A maneira como ocorreu nas visões da irmã White, descrevendo todo aquele evento de transição do santo para o santíssimo, e também como é feito o procedimento de julgar, de examinar cada um de nós que passamos por essa terra.
Então nós temos que ter mais, vamos dizer assim, cuidado e dar mais valor então a esse estudo para a gente não incorrer na questão de ficar sem resposta quando vier nos perguntar a questão sobre esse assunto aqui. Que Deus abençoe cada um de nós nesse estudo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.